Começando o nosso podcast, hoje nós vamos falar sobre o livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E nós temos muito a conversar hoje, é um livro muito interessante, muito bom de ser lido, uma leitura complexa, mas muito boa. Minha gente, estamos aqui hoje com Gustavo Persegona, Gustavo Henrique Vieira, Cauane, que é a nossa roteirista, a Emanuele, o João Vitor Dadas, o Daniel, e essa nossa bancada maravilhosa vai fazer os comentários sobre esse livro maravilhoso. Bom, o livro escrito pelo Machado de Assis, ele inaugura o realismo brasileiro, trazendo conceitos praticamente inéditos na literatura até então, como o tempo não linear, em que não se segue uma linha constante do tempo, e o fato de ser um texto desfragmentado, né? Bom, é importante ressaltar também, né, que o autor do livro, ele é o principal personagem, que é chamado Brás Cubas. E no começo do livro, ele mostra o fato de que ele não é um autor defunto, que é um escritor que morreu, mas ele é um defunto autor, ou seja, ele é um escritor que morreu e está entediado com a vida após a morte e decide contar sua história já morto. Como o autor mesmo já havia comentado, ele está morto, né? E ele começa o livro a partir da sua morte, do momento que ele morreu. Ele começa comentando que ele morreu antes mesmo de terminar o remédio revolucionário dele, que seria o legado dele, né? Que seria o legado dele para a posteridade. E ele também, após isso, ele comenta sobre o seu enterro, né? Que foi, logo depois que ele morreu, o enterro dele. E ele comenta que apenas 11 pessoas compareceram no seu enterro. Nos próximos capítulos do livro, o autor, né, Brás Cubas, ele comenta sobre a família dele e a infância dele, que ele acaba até revelando pra gente que durante a infância dele ele tinha um apelido de Menino Diabo, né? Pois ele era um menino muito arteiro e que era muito mimado pelo pai, que aliás era rico, pois ele era de uma família burguesa, rica, e também ele revela pra gente que por ser de família rica, ele nunca precisou trabalhar para ter o próprio sustento. Uma outra parte marcante da vida de Brás Cubas, que ele cita muito no livro, são as suas paixões, os seus romances fracassados. O primeiro que ele cita é a Marcela, que por mais que em nenhum momento seja descrita como uma prostituta, ela acabava saindo dos padrões da época para as mulheres. Ela tinha muita amizade com homens, gostava da companhia dos homens. Então dá a entender que ela era uma prostituta de luxo da época. Então o pai de Brás Cubas ele não aprova esse relacionamento e faz com que eles se separem, fazendo que o Brás Cubas vá estudar em Coimbra, na Europa. Depois de ter sido separado de Marcela, Brás Cubas ele se apaixona por Eugênia, que por ser uma mulher coxa, uma mulher manca, e ele pertencer à alta sociedade, ele precisava manter as aparências. Então, mesmo estando apaixonado, ele desmancha, ele acaba desistindo do relacionamento com a Eugênia. No livro, cita o nome de seu amigo de infância, Quincas Borbas, que aparece em partes alternadas dos capítulos. Ele conta a Brás Cubas sua filosofia de vida, o humanitismo. O homem mais forte, rico e esperto impera sobre os demais. No final do livro, ele tem a ideia de fazer um emplasto contra a hipocondria, para deixar para trás os fracassos que o acompanharam até então. Contudo, este acaba sendo seu último fracasso, já que morreu de pneumonia antes de registrar esse invento. A obra é uma crítica à sociedade da época. Ela é focada na elite da alta sociedade e em seus privilégios, escrita de forma irônica, tanto que o autor brinca no último capítulo. Abre aspas. Esse último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emblasto. Não fui ministro, fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boca a fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Fecha aspas. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um podcast nosso. Espero que tenham gostado.
Semana que vem tem mais, com mais conteúdos diferentes para você. Tchau, tchau e uma boa tarde.